Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ezio Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vou pedir para vocês ativarem o sininho, dá o like, compartilha, se inscreve no canal, hypa aí também, que é importante hypar, para que a gente possa ter uma posição melhor aí nos vídeos e lives, tá bom, galera? Pessoal, eu vou vir falar um pouquinho sobre o que está atormentando aí a vida dos santistas aí na questão do Marcelinho Teixeira especificamente, né? Principalmente na brilhante matéria do Lucas Barros no Diário do Peixe ontem, que está tendo desdobramentos em vários canais, muita gente falando sobre isso. Eu falei um pouquinho, falamos um pouquinho sobre isso na live de ontem, mas eu acredito que é importante discutirmos sobre isso. Eu coloquei uma thumb, novo presidente do Santos. O Marcelinho Teixeira é o novo presidente do Santos? Tudo leva a crer, né, galera, que o Marcelo Teixeira, o pai, ele não tá mais com aquele ritmo que ele tinha nas primeiras gestões que ele foi presidente do Santos, né? É tem terceirizado muito o clube, não tem acompanhado tão de perto, segundo informações. Talvez agora um pouco por causa dessa crise que assola o Santos Futebol Clube dentro de campo e fora de campo, muita pressão. Hoje mesmo já teve manifestação, mas o que nós temos que conversar é sobre essa questão do Marcelinho Teixeira Filho. É muito grave, principalmente o que está na matéria do Lucas Barros, né? A matéria diz, né, que o Marcelinho ele toma decisões em relação ao clube, né? Isso não pode acontecer, pessoal. Sobre o Pedro Martins, ele que bancou a permanência do Pedro Martins. Claro, com a chancela do seu pai, mas sobre a sua influência, que teve descontentamento e desdobramentos em alguns membros, principalmente do CG e outros de diretoria. Então, o castelo de Marcelo Teixeira começa a ruir. Por sua culpa. Porque eu falava em lives anteriores, lá atrás, principalmente lá no ano passado, Marcelo, faça igual seu pai fez com você em 84, quando ele bota você como assessor de presidência. Você que tem tantos assessores, coloca um cargo pro Marcelinho, a não ser que estatutariamente falando seja proibido. Que isso eu já não sei. Mas tem que colocar um cargo já que ele toma decisões no clube. Ele bancar uma permanência de um CEO, que foi algo criado pelo Marcelo Teixeira, que nem existe em modelo estatutário. Isso é um escárnio, isso é uma vergonha, isso é antiético e antimoral. Marcelo Teixeira, pai, afaste seu filho disso. Eu sei que você está preparando o seu filho para ser presidente, a gente tem informações sobre isso. E é válido, tá tudo certo, mas nesse momento não. O Santos vive uma crise profunda no clube. É dentro de campo, fora de campo, está para vir um transfer ban, um contrato desastroso com o Pedro Caixinha. Tem que pagar 15 milhões e ele foi à FIFA e com razão ele foi à FIFA. Contrato assinado que trouxe foi o Pedro Martins, que o senhor chancelou, presidente Marcelo Teixeira. Então afaste o seu filho disso. Ou ele é o novo presidente do Santos Futebol Clube. Quem foi eleito foi o senhor. Essa matéria aqui, eu vou trazer a matéria aqui do Lucas Barros, né? Os bastidores da situação de Pedro Martins no Santos. Espetacular essa matéria. A situação de Pedro Martins no Santos se tornou motivo de divergência interna. Envolveu integrantes do comitê de gestão, conselheiros e membros da diretoria. E escancarou uma disputa de influência entre Marcelo e seu filho, Marcelo Teixeira Filho, conselheiro com voz ativa na gestão e outros diretores. A decisão pela saída de Pedro foi comunicada internamente dentro do CG na última quinta. O próprio Lucas Barros, do Diário do Peixe, trouxe a informação que o Pedro Martins seria demitido.
Isso não só ele, como outros veículos trouxeram isso. Só que aí vem coisas uma atrás da outra que são graves. O jurídico do clube chegou a calcular valores de multa rescisória. O Santos criou uma multa rescisória para um CEO que ganha salário de jogador. Um cara que não tem identidade nenhuma com o clube. Um cara que começou agora no futebol. Está nas fraldas. O Santos não pode se submeter a isso. Agora, se submeter por troca de favores, igual está dizendo a matéria aqui, a matéria diz que foi por questão de troca de favores quando o Santos vai pedir antecipação de verbas à Federação Paulista de Futebol e foi acordado ali que o Santos nomearia o Pedro Martins em troca disso. Isso é uma denúncia gravíssima. Muito sério isso. A torcida tem que ficar em cima porque isso é algo grave. Não tem nada estatutariamente falando ao contrário. Não tem. Mas isso é antiético, isso é antimoral. Isso é troca de favor. Isso é um absurdo. O Santos está na mão por troca de favores, é isso, presidente Marcelo Teixeira. Tá aqui a matéria, eu vou complementar a matéria, ó. O jurídico, né, calculou os valores, a medida foi vista como definitiva, com a direção preparando a transição. Pedro Martins já havia começado a se afastar de suas funções. O empresário que negociava a renovação de contrato de um menino da Vila diretamente com o CEO foi informado que quem passaria a conduzir o caso seria o gerente de futebol Guilherme Souza, que é o outro diretor do Santos. E aqui o mais grave, encontro com torcedores organizados durante a semana, porque a BBF e a Sangue Jovem foi até a faculdade do presidente Marcelo Teixeira, que, segundo informações, foi a pedido do Marcelo. Duvido. Foi cobrada pela saída do CEO e confirmou que ele foi indicado pela Federação Paulista de Futebol. O que a Federação Paulista de Futebol tem a ver com o Santos? Para indicar diretor no Santos e CEO? Isso é uma vergonha, gente. Isso é um absurdo, é um escárnio isso. O Fábio Sormani tinha colocado isso há uns 2, 3 semanas atrás e não repercutiu. E volta a cena agora com a questão muito forte da presença do Marcelo Teixeira Filho. E continua aí, ó. Foi indicado pela federação logo após o Santos conseguir a antecipação de cotas de participação. O Santos virou troca de favores, presidente Marcelo Teixeira. O senhor tem que esclarecer isso é muito sério, cara. Mesmo porque tinha o Paulo Brax anteriormente lá. A decisão, no entanto, foi congelada entre aspas. A principal interferência partiu de Marcelo Teixeira, filho, que não tem cargo, mas participa das principais reuniões e está presente diariamente no clube. Sem cargo, ele está presente diariamente no clube? Quem é ele para ficar participando diariamente no clube? Ele pode ser o filho do senhor, mas o senhor está errado, presidente Marcelo Teixeira. Então nomeie ele com algum cargo. Não sei se isso pode. Comente aí no vídeo, pessoal, se realmente pode isso estatutariamente, aqueles que são conselheiros, aqueles que são sócios. Faça igual o seu pai fez em 84, se é possível, colocá-lo como assessor. Mas não deixar na mão dele, sem ele ter cargo nenhum no Santos Futebol Clube, tomar principais decisões e reuniões do clube, a ponto dele interferir numa demissão de um CEO que vem numa coletiva e acaba com o clube, destrói o clube, sem trazer solução nenhuma. E aí diz aí, ó, se posicionou contra a saída do CEO e tentou convencer o pai a recuar da decisão, gerando descontentamento de dirigentes. E o que vai acontecer politicamente vai ser um racha, porque o presidente Marcelo Teixeira fez um chapão para ser eleito. Tinha opositores que se juntaram a ele para ser presidente, para ele ser o presidente. E esses opositores que estão na gestão vão cair fora.
A influência do filho irritou membros do comitê de gestão que se sentiram desautorizados. Um dos principais nomes da atual gestão, José da Costa Teixeira, o Teixeirão, chegou a cogitar a saída do CG na última quinta-feira, em protesto à insatisfação com a influência do Marcelinho. Né? E depois o presidente ele desmente, nos dias seguintes, o presidente Marcelo Teixeira, em entrevista ao EPE, dizendo que alguém colocou essa informação sobre a saída lista, sério, ele que trouxe a informação do Neymar, faz um trabalho brilhante, não ia trazer com riqueza de detalhes essa história. Isso é muito sério, essa matéria é seríssima. Escancara a caótica administração do presidente Marcelo Teixeira, que precisa tomar as rédeas do clube novamente. E eu tô com o Sormani, que falou lá num vídeo dele. Se você não tem mais força, Marcelo, pede para sair, meu amigo. Porque dessa forma não dá. Não terceirize o clube. Aqueles que votaram no senhor, votaram por causa do senhor. Não por causa de terceirizados, como o seu filho é um terceirizado. Ele não pode agir em nome do clube. Eu sei que o senhor prepara ele para ser presidente futuro, no futuro, agora não. O Santos vindo de uma Série B, numa crise dentro de campo, e o seu filho tomando decisões em nome do Santos Futebol Clube? O Santos Futebol Clube não é um puxadinho da sua família, presidente Marcelo Teixeira. O Santos Futebol Clube é nosso, meu, do senhor, de toda a torcida santista. O senhor que teve uma passagem brilhante, foi ganhador em momentos anteriores, não manche a sua história, porque o senhor tem história também. A gente tem que saber separar o joio do trigo. Mas essa matéria é imoral e antiética por parte do senhor com Marcelinho Teixeira. Essa matéria escancara isso. E parabéns ao Lucas Barros, que traz com riqueza, o que está acontecendo no Santos internamente. Tá? Pedro Martins aí postou, né? Um story do Ainda Estou Aqui, né? Dando uma resposta a alguns conselheiros, etc e tal. Muito sério isso, a gente fica muito triste. O Santos precisa ganhar essa partida segunda-feira para aliviar a pressão. Porque da forma que tá, não dá, presidente Marcelo Teixeira. Não faça mais isso. Eu vim aqui para fazer um desabafo e alertar, principalmente os associados e os torcedores do Santos. E demonstrar o quanto tá tão caótica a administração do presidente Marcelo Teixeira. Tá bom, galera? Então vou pedir para você se inscrever no canal, dar o like aí, tá? E ative o sininho para que a gente possa aumentar mais os inscritos em busca dos 5.000 inscritos, tá bom? Um grande abraço, galera, e fiquem com Deus, tá bom? Tchau, pessoal!